Este é o canal Caminhos do Pensamento. Meu nome é Rafael. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Fulano morreu. Seu corpo jaz inerte, gelado, rígido, sem esboçar nenhuma reação. Ele não demonstra nenhuma subjetividade, nenhuma senciência, que nunca residiu, na verdade, naquele corpo, que era apenas um sinal de um sujeito que não se confundia com esse conjunto de imagens e sensações que repousam em mentes que os percebem. O corpo, ele apenas mostrava a existência de um ser subjetivo com experiências de dentro para fora, um ser que refletia, que continha ideias e que as criava. E agora que este corpo está sobre a mesa, gélido, agora que este corpo não se diferencia, talvez, da própria mesa sobre a qual ele está, senão simbolicamente ao ser percebido por humanos que reconhecem que aquele corpo indicava a existência de um ser pensante, assim como eles mesmos. Este corpo não possui mais valor em si. Este corpo apenas representa um conjunto de percepções, de vivências, mas o ser que se manifestava nisto, que é chamado de corpo, não está mais presente. Ele acreditava em muitas coisas sobre as quais se agarrava e com base nas quais agia, buscando até influenciar terceiros. E muitos, quando olham para ele, podem dizer: fulano tinha uma verdade. A verdade dele era esta. E eu tenho uma verdade que é aquela e aquela. As pessoas entendem que as convicções íntimas do indivíduo são a verdade dele. Muitas vezes, quando nos deparamos com ocorrências criminais, pessoas do meio jurídico falam: olha, o réu e a testemunha não estão mentindo, é que eles têm uma verdade particular. A verdade deles é esta versão aqui. A verdade do promotor de justiça é outra. E o juiz vai encontrar a sua própria verdade, né? Ora, todos esses pensamentos são viciosos, são objetivamente errados e podem ser mostrados como falsos. Para uma ideia ser verdadeira, ela tem que ser autoevidente, ela tem que ser indubitável, ela tem que se mostrar impositiva pela sua própria força e não por força de alguém que obrigue os outros a aceitá-la. Ela mesma se impõe pela sua natureza. Ou então ela pode ser uma ideia derivada, deduzida a partir de alguma ideia autoevidente. Se uma ideia não se mostra verdadeira por si só, de modo analítico, como dizem certos filósofos, pela sua própria definição, e se ela também não está escorada em alguma ideia que seja autoevidente, que seja absoluta, essa ideia está no plano da opinião, no máximo. É uma ideia que pode até ser verdadeira, mas que ainda não foi confirmada. E se essa ideia colide com alguma ideia que seja autoevidente, ou com alguma ideia que seja deduzida de uma ideia autoevidente, então essa ideia é falsa, é uma opinião falsa. É um erro gravíssimo confundir a opinião com a verdade. Nós até podemos, na nossa linguagem coloquial, usar a palavra opinião em sentido amplo, né? A minha opinião é que existe uma coisa que pensa. Eu não consigo duvidar da minha própria existência enquanto eu estou pensando, porque para pensar é necessário existir. Mesmo que eu tenha dúvidas da minha existência, a dúvida é um pensamento e, portanto, a dúvida pressupõe o fato do qual eu estou duvidando. Então, a própria dúvida já prova que existe algo que pensa, né? Esses conceitos lógicos primários, eles não são apenas articulações, não são apenas palavras,
mas eles revelam alguma coisa do qual a mente não consegue fugir, né? Existe um fundo de realidade, existe algo absoluto no plano da intelectualidade. Não é porque uma coisa é mental, não é porque uma coisa é construída mentalmente que ela é aleatória, que ela pode ser desfeita, que talvez aquilo ali não corresponda a nada, né? Existem construções intelectuais dos seres finitos que refletem algo que deve existir logicamente, precisa existir antes dessa construção. Isso é essencial quando a gente vai estudar filosofia, quando a gente vai refletir, quando a gente vai julgar qualquer pensamento, para não cair naquele relativismo barato em que tantas pessoas se enroscam achando que tudo é subjetivo, que não existe verdade, que existem apenas interpretações, né? E às vezes até pessoas muito estudadas em filosofia ficam pegando frases tiradas do contexto, como por exemplo a de Sócrates, né? Só sei que nada sei, como se o filósofo estivesse literalmente dizendo que não é possível saber de nada e que cada um tem uma opinião que é tão válida quanto a dos outros. Isso não é verdade. Basta você ler as obras que relatam as conversas que Sócrates tinha para que você veja que ele acreditava sim em uma objetividade e ele buscava fazer que as pessoas percebessem essa objetividade a partir de dentro, questionando a elas mesmas sobre as suas convicções, sobre as suas definições, até elas darem à luz a verdade. Pessoal, eu entendo que por hoje era o suficiente. Queria passar essa mensagem de que nós nunca podemos nos desviar desse norte, tá? A busca da verdade e a convicção que é racional e lógica de que existe sim algo objetivo ao qual nós podemos nos dirigir e no qual nós nos baseamos nas nossas reflexões. Por hoje era isso, até a próxima.